Sobem de 11 para 13 os casos de poliomielite em Moçambique e 4 são graves. O Ministério Público acusa de corrupção o ex-diretor da INAI e 8 agentes da polícia. Treinador do Ferroviário de Nampula, Nelson Santos, obrigado a sair de Moçambique por falta de visto de trabalho. Muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Moçambique já confirmou 13 casos de poliomielite. Há 4 doentes em estado grave e haverá uma campanha de vacinação para procurar conter a propagação do vírus. Até julho passado, o país tinha 11 casos confirmados de poliomielite. O número subiu para 13, dos quais 4 são graves. Em Moçambique estamos neste momento com 13 casos de poliomielite, portanto 9 casos são causados pelo vírus, portanto o vírus da polio normal e 4 casos, portanto, são causados pelo vírus da poliomielite selvagem. Em que províncias nós temos os casos? Portanto, os casos de poliomielite pelo vírus selvagem temos na província de Tete e os outros casos temos na província da Zambésia, Nampula, Cabo Delgado e Manica. Para evitar a propagação da doença, o Ministério da Saúde vai realizar mais uma campanha contra a poliomielite entre os dias 18 e 21 de agosto em curso. Sobre a varíola dos macacos, o país continua sem casos confirmados. Em relação ao varíola do macaco, dizer que até agora tivemos 7 casos suspeitos, mas nenhum deles foi, portanto, diagnosticado como varíola do macaco. Eram só suspeitos. A informação foi divulgada esta segunda-feira, depois da assinatura de um memorando de entendimento entre o Instituto Superior de Ciências de Saúde e o Conselho de Serviços de Representação do Estado da cidade de Maputo. O acordo visa desenvolver parcerias na formação, pesquisa e extensão, junto das comunidades da capital do país. E há em todo o país 35 casos suspeitos de terem sido infectados pelo vírus da polio. Os 13 casos que Moçambique já registrou resultaram da testagem de 300 amostras. É motivo para o país ficar preocupado e arregaçar mangas para responder em coordenação com os países vizinhos. O alarme começa a soar no verdadeiro sentido. E não é para menos, é que a campanha de vacinação que está em curso fez com que o país descobrisse o indesejado, mais 11 casos de poliomielite. Quando as equipas visitam o domicílio, uma das questões que é colocada é saber se naquela família não há nenhuma criança com antecedentes de algum membro que não consegue fazer o seu movimento normal, uma criança que nasceu bem, corria, jogava futebol e de repente deixou de andar, de repente deixou de movimentar um membro. E através da resposta positiva a estas perguntas, foram encontrados 300 casos suspeitos na primeira e segunda rondas de vacinação. Após a testagem, o país chegou ao número de casos que hoje tem e estes podem aumentar nos próximos dias. Neste momento, o nosso laboratório tem já cerca de 35 amostras para de Maputo seguirem para o nosso laboratório de referência. Vacinar toda a criança é agora a arma mais eficaz, mas o Ministério da Saúde reforça-se também da vigilância ambiental. Neste momento o país faz a vigilância ambiental em 3 cidades. Faz aqui na cidade de Maputo. Temos vários pontos para a colheita de amostras de água. Fazemos na cidade de Quilimane e fazemos também na cidade de Nampula. Esta segunda-feira, o Malawi detectou mais um caso de poliovírus selvagem e desconfia-se que seja de uma criança moçambicana. O presidente da República diz que o regresso da população às zonas que foram alvos de ataques encoraja o governo a reconstruir
mais infraestruturas. Filipe Nussi falava hoje em Metuge, na província de Cabo Delgado, na inauguração do novo edifício do Instituto Nacional de Segurança Social. Associado, eu tanto vi, e agora pública consegue. O distrito de Metuge, na província de Cabo Delgado, já tem um novo edifício do Instituto Nacional de Segurança Social, INSS. Depois da inauguração, o presidente da República disse que o regresso da população às zonas alvo de ataques terroristas encoraja o governo a construir mais infraestruturas. Porque já a população considerável que regressou a Palma, também uma população que regressou a Mocimba da Praia, para irem reconstruir as suas vidas. E sei dizer também que mesmo antes da conclusão do edifício do INSS de Palma e de Mocimba da Praia, naquelas instalações onde antes funcionava, o Instituto reparou e vai colocar em funcionamento agora para atender as populações que estão ativamente a regressar na Vila Municipal de Mocimba da Praia, assim como na Vila Econômica de Palma, como Kisanga. A delegação do INSS tem 12 compartimentos, entre os quais um balcão de atendimento público, 2 gabinetes, 2 salas, sendo uma delas de reuniões. A infraestrutura que acabamos de inaugurar vai permitir que os utentes do INSS tenham um atendimento de qualidade, sem terem que se deslocar à delegação provincial do INSS na cidade de Pemba, que dista, neste caso concreto, a aproximadamente 40 km. Mas também vizinhos aqui, os que estão do lado de Gufi, os que estão do lado de Anquape, de Kisanga, se acharem que é mais fácil vir para aqui do que ir para a sede distrital, esta é outra vantagem que tem, até a altura que tiverem o vosso edifício. O distrito de Metuge tem 67 contribuintes, 2.300 beneficiários, 7 pensionistas e 137 trabalhadores por conta própria. Este fato reafirma o compromisso e visão de paulatinamente melhorar o atendimento aos utentes do nosso sistema de segurança social obrigatório. Em Metuge, assinalamos um fato que não tenho visto com frequência, esse novo modelo de arquitetura. A delegação do INSS custou mais de 21 milhões de meticais. Há 6 pessoas desaparecidas em resultado de um naufrágio que aconteceu no Lago Niassa. Informações em nossa posse dão conta de que seguiam na embarcação 11 pessoas, das quais 5 foram resgatadas com vida. Esta é uma informação que vamos desenvolver nos nossos próximos serviços noticiosos. Um jovem de 20 anos de idade invadiu as celas da 3ª Esquadra da Polícia na cidade da Beira e libertou 7 reclusos. O episódio aconteceu na última quinta-feira. Entretanto, o invasor já foi detido e com ele capturados 2 fugitivos. 5 estão ainda por localizar. Ainda não são conhecidas as causas da invasão e o que teria levado os agentes escalados naquela noite a não se aperceberem do episódio que resultou na saída de reclusos que estavam naquela esquadra. A Polícia da República de Moçambique, na província de Sofala, prometeu reagir ao assunto esta terça-feira. O Ministério Público já acusou e submeteu ao tribunal o processo crime sobre cobranças ilícitas envolvendo o ex-diretor da Inspeção-Geral das Atividades Econômicas, Verónio Duvani. Em conexão com o caso estão detidos 8 agentes da Polícia da República de Moçambique. A acusação é submetida ao Tribunal Judicial do Distrito Urbano Campo Fumu
Quase 2 meses depois da detenção do ex-diretor da Inspeção Nacional das Atividades Econômicas por suspeita de cobrança de 250 mil meticais a um agente econômico estrangeiro na cidade de Maputo. Em conexão com o caso, há igualmente agentes da PRM detidos. No decurso do processo em alusão, foram igualmente detidos 8 membros da Polícia da República de Moçambique por suspeito do seu envolvimento em atos de cobranças indevidas e detenção ilegal ao mesmo agente econômico. Lê-se no comunicado do Gabinete Central de Combate à Corrupção, que acrescenta que foi deduzido o despacho de acusação contra 9 arguidos, encontrando-se um em liberdade provisória mediante pagamento de caução e os restantes 8 em prisão preventiva. Os arguidos são acusados de crimes de construção, ou seja, usar um cargo público para exercer a seu favor alguma vantagem, abuso de cargo e função. A Associação Moçambicana para as Vítimas de Insegurança Rodoviária não concorda com a sentença do caso Tragédia de Maluana. Para a Anviro, perdeu-se uma grande oportunidade de reprimir a má conduta na via pública. Em nome da República de Moçambique, a Associação Moçambicana para as Vítimas de Insegurança Rodoviária acompanhou a sentença do caso do acidente de Maluana proferido na última sexta-feira e não gostou do que ouviu. Não podemos construir uma sociedade impunemente promovido ao nível rodoviário, porque isto vai ser grave para todos nós, como está sendo. Hoje são as vítimas de Maluana, mas ontem foram os de Mavanza, depois foram de Nampula, depois foram de Quisico. Alexandre Nhamposa, presidente da Anviro, defende que haja revisão da lei por forma a desencorajar a indisciplina na via pública. Moçambique tem que fazer uma coisa muito importante. Tem que fazer uma revisão legislativa que se conforme com os crimes rodoviários, que o país não tem. Como fez agora, por exemplo, em relação aos crimes dos rápidos. Ok? Arregaçou as mangas, pegou na legislação, neste caso o Código Penal e outros códigos, e de facto colocou mão dura. Por seu turno, a Ordem dos Advogados de Moçambique, que foi assistente de 27 vítimas no processo, concorda que o tribunal poderia ter sido mais exemplar. Entretanto, defende o respeito à lei. Poderia ter sido uma sentença didática, poderia ter sido uma sentença exemplar, podíamos ir ao extremo daquilo que são os ditames da lei para naturalmente educar os outros condutores. Mas, como disse, o tribunal é soberano e os juízes têm os critérios para naturalmente fixação das indemnizações cíveis e das sentenças, tendo em conta os parâmetros que a lei os impõe. Recorde-se que o motorista do autocarro da Anhankal, que matou 34 pessoas, foi condenado a 1 ano e 8 meses de prisão, convertidos em multa, sendo que em 1 ano poderá voltar à estrada. Um agente da Polícia de Trânsito morreu carbonizado depois de se envolver num acidente de viação no distrito da Catembe, na cidade de Maputo. 43 pessoas ficaram feridas. Este vídeo gravado no local mostra o fogo intenso que deflagrou depois do embate frontal. O acidente de viação do tipo choque entre carros ocorreu por volta das 17 horas deste domingo, aqui na Estrada Nacional número 1, do lado do Distrito Municipal da Catembe. O que conseguimos apurar aqui no local do sinistro é que este carro ligeiro saía do posto de controle de Salamanga e dirigia-se à cidade de Maputo. E o autocarro pertencente à empresa municipal dos transportes públicos Maputo fazia sentido contrário. E chegado a este ponto, estes dois veículos embateram-se frontalmente. O condutor, portanto, do carro ligeiro, que é um agente da Polícia de Trânsito, perdeu a vida no local. Do autocarro que fazia, portanto, o transporte público, houve registro de feridos. Obviamente era um agente da Polícia de Trânsito afeto no Departamento da Polícia Provincial de Matola. A informação que temos é que estava esperando uma ultrapassagem
e como consequência deu o fatídico acidente que infelizmente safou a vida de um dos ocupantes. Os feridos foram imediatamente evacuados para o Hospital Geral José Macamo. Recebemos cerca de 43 pacientes por volta das 17h30 de ontem. Dizer que não registramos nenhum óbito, entretanto transferimos 9 pacientes para o Hospital Central de Maputo e os restantes pacientes já tiveram alta porque apresentavam apenas ferimentos ligeiros. Ainda na manhã desta segunda-feira, os vestígios estavam lá. O cenário é de destruição total e algumas pessoas paravam e observavam, procurando entender o sinistro. A empresa municipal de transportes públicos de Maputo lamenta o ocorrido e aponta o carro ligeiro como o causador do sinistro. As tripulações tentaram extinguir o fogo de balde. Outras viaturas também que iam a passar foram em socorro das nossas tripulações para ajudar a apagar o fogo, mas não foi possível. O autocarro acabou ardendo dele. Depois do embate, os 2 veículos incendiaram-se. A esta altura, nada mais resta senão entregar estas carcaças à sucataria. Bartolomeu Langa, Amândio Borges, STV. A Baía de Maputo tem, desde hoje, mais uma embarcação de fiscalização marítima. A ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas promete que ainda esta semana 4 embarcações vão ser alocadas às províncias de Sofala, Zambésia, Nampula e Niassa. Moçambique perde por ano cerca de 60% das 442 mil toneladas de espécies marinhas devido à pesca ilegal, de acordo com o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas. Para mitigar o problema, a instituição alocou à Baía de Maputo esta segunda-feira uma embarcação de fiscalização. Trata-se da segunda embarcação, sendo que a primeira tinha limitações para controlar toda a baía, segundo o secretário de Estado na cidade de Maputo. A embarcação apresenta-se bastante limitada para fazer a cobertura da Baía de Maputo, bem como as águas interiores dos rios Maputo, Incomate, Tembe, Umbeluze e Matola. A embarcação recém-alocada tem capacidade para 9 tripulantes e conta com tecnologia que ajuda a combater a pesca ilegal. Nós temos a embarcação equipada com todos os sistemas modernos de fiscalização, temos rádios, temos GPS, temos tudo na embarcação. O barco está avaliado em 11 milhões e 600 mil meticais e vai permitir alargar o raio de cobertura na Baía de Maputo. Tem uma autonomia grande em termos de combustível que ela pode levar e também velocidade. Ela tem dois motores de 70 cavalos cada, portanto é uma embarcação que já nos pode trazer resultados muito bons para este trabalho de fiscalização que estamos a fazer. Ainda esta semana serão entregues outras 4 embarcações de fiscalização às províncias de Sofala, Zambésia, Nampula e Niassa. Cerca de 100 malauianos estão retidos nos serviços de imigração na província de Manica. São imigrantes ilegais que entraram em Moçambique pela fronteira de Isobwe, na província de Tete. São homens e mulheres que viram sua viagem em busca de melhoria das condições de vida a ser interrompida. Tudo porque entraram no país com destino à África do Sul sem passaporte. Para Jorge Machava, porta-voz da migração em Manica, estes deverão ser repatriados. Foram interpelados o primeiro grupo de 28 no distrito de Guru e os restantes no posto fixo de Vandoso. Todos são portadores de passaporte e destes 11 simplesmente são passaportes verdadeiros que são legítimos donos e os outros estão a usar passaportes alheios. Para além de serem alheios, também estão fora do prazo. Então, fez-se um trabalho de verificação e notou-se que todos deviam regressar, exceto os 11 que podiam continuar com a viagem. Os imigrantes ilegais que dizem ter contraído dívidas para seguirem viagem à África do Sul não pretendem regressar ao seu país de origem. Ugasaka maganyu mwina nkuteka kuti tikhoza kupanga kufuna zofuna zina zikhoza kuteka.
Os 100 imigrantes ilegais deverão entrar nestes autocarros e serem repatriados para o seu país. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Pausa para intervalo no jornal, mas antes, para quem nos acompanha pela STV, veja o câmbio do dia. Até já. Estamos de volta ao jornal. Continua difícil a ligação entre a cidade de Nampula e o distrito de Angoche. As obras de reposição estão lentas. O ministro das Obras Públicas havia garantido o fim da reconstrução da ponte até julho passado. A ponte metálica que garantia a travessia do rio Mutakaz foi arrastada a quando da passagem do ciclone Gombe, a 11 de março deste ano. A ligação entre a cidade de Nampula e o distrito de Angoche passou a ser difícil. Quando a água do rio baixou, a Administração Nacional de Estradas fez uma travessia provisória, enquanto decorrem obras de reposição da ponte. 5 meses depois, o trabalho ainda está longe do fim. É algo que indigna o próprio governo do distrito, segundo a promessa que já teria sido feita de dentro de 40 dias a ponte ser concluída, mas houveram vários motivos. Um dos motivos é que algumas peças da ponte não é que ficaram danificadas, que não podem voltar ao local, então houve necessidade de procurar-se um outro ponto para a alocação dessas peças para completarem aquilo que é, de facto, a ponte neste local. No dia 12 de abril, o ministro das Obras Públicas prometeu uma solução definitiva em 60 dias, ou seja, até 12 de junho, o que significa que as obras estão com 2 meses de atraso. Os que usam esta via estão preocupados. O normal é a manutenção do ponte. É assim estamos a sofrer. Tem que fazer esse sacrifício para podermos passar. O rio é a passagem natural da água. Com a demora na reconstrução da ponte, surge outra preocupação, porque em outubro começa a época chuvosa. A província de Inhambane está a construir centros ambulatórios de saúde para assegurar cuidados médicos primários às comunidades. O alvo da iniciativa são populações das zonas de difícil acesso. Chama-se Subsistema Comunitário de Saúde, que visa garantir cuidados médicos básicos a todas as pessoas. Para o efeito, serão construídos alpendres com consultórios e serão formadas pessoas da comunidade para atender os pacientes. O grande objetivo desses alpendres é mais a componente preventiva e promoção de saúde nas comunidades. Nós queremos que a comunidade possa resolver os seus problemas de saúde, que são solúveis, como a malária, a diarreia, a pneumonia, prevenção contra HIV, SIDA, infecções de transmissão sexual, tuberculose. A opção por estes alpendres é precisamente por serem mais baratos de se construir. Os alpendres comunitários, em termos de financiamento, são relativamente mais baratos de se construir e podemos construir 4 ou 5 alpendres em vez de um centro de saúde, e assim podemos ter mais população a ter os serviços de saúde. Na província de Inhambane, há pelo menos 4 destes alpendres em construção, sendo nos distritos de Panda, Inharime e Mabote. Na página internacional, destacamos que o vice-presidente do Quênia, William Ruto, ganhou as eleições presidenciais com 50,49% de votos. O ex-primeiro-ministro e líder da oposição, Raila Odinga, obteve 48,85% dos votos. 4 dos 7 membros da Comissão Eleitoral do Quênia rejeitaram os resultados. A China retomou exercícios militares nos arredores de Taiwan. A reativação dos exercícios acontece numa altura em que uma delegação dos Estados Unidos da América está de visita à ilha. Foram 22 aviões e 6 navios militares chineses envolvidos nos exercícios,
de acordo com a informação avançada pelo Ministério Taiwanês da Defesa. Em resposta, Taiwan ativou a patrulha aérea de combate e o sistema de mísseis terrestres. O jornal está à porta de mais um intervalo, mas antes, saiba como se vai comportar o tempo nas próximas 24 horas. Começamos pela região sul do país, com a cidade de Maputo a registrar uma máxima de 27 graus e mínima de 13, Xai-Xai 26 de máxima e 15 de mínima, Inhambane 27 graus de máxima e 16 de mínima. Céu limpo e há pouco nublado, ocorrência de neblinas ou nevoeiros matinais locais. Na região centro do país, a cidade da Beira vai registrar uma máxima de 24 graus e mínima de 15, Chimoio 22 graus de máxima e 13 de mínima, Quelimane 27 graus de máxima e 19 de mínima, e Tete 31 graus de máxima e 19 de mínima. Céu pouco nublado, localmente muito nublado na região centro do país, ocorrência de chuvas fracas ou chuviscos, neblinas ou nevoeiros matinais locais. Já na região norte do país, Nampula vai registrar uma máxima de 31 graus e mínima de 19, Lixinga 25 graus de máxima e 17 de mínima. E por fim, Pemba vai registrar 29 graus de máxima e 21 de mínima. Céu pouco nublado a limpo na região norte do país, ocorrência de neblinas ou nevoeiros matinais locais, vento de nordeste a sueste, fraco a moderado. Até já. Bem-vindo de volta ao jornal. No desporto, saiba que Nelson Santos foi obrigado a sair de Moçambique por falta de visto de trabalho. O treinador do Ferroviário de Nampula cumpriu uma ordem do Serviço Nacional de Migração. Parece que a moda está a pegar. Treinadores portugueses continuam na berlinda. Primeiro foi Tiago Matos, que deixou de ser treinador adjunto dos Mambas por falta de visto de trabalho. Depois Alberto Lário por permanência legal no país. Agora é a vez de Nelson Santos. A Direção Provincial de Migração de Nampula tem a dar a conhecer sobre a situação do treinador Nelson Santos, de nacionalidade portuguesa, que encontrava-se em Nampula a trabalhar, pois o mesmo não tinha o visto que lhe permitia que trabalhasse. Quando dele pedir entrar ao país, ele entrou com o visto de negócio. O visto de negócio não permite com que o cidadão trabalhe. Assim sendo, Nelson Santos, que não esteve no banco técnico no jogo de domingo contra a Ferroviário de Maputo, terá de rever a sua situação longe dos ares e olhares dos axinenes. A migração orientou que ao cidadão saísse do país para ir procurar um visto que lhe permita trabalhar. Assim ele pode voltar, depois de adquirir o seu visto, já pode voltar ao país e dar continuidade com a sua atividade. A direção do Ferroviário de Nampula promete reagir a respeito do caso. A União Desportiva do Songo continua firme na liderança do Moçambola 2022. Os hidroelétricos somam 22 pontos, mais 7 em relação a Black Bulls e ao Costa do Sol, que seguem na segunda posição. Depois do empate a uma bola na jornada anterior frente ao Costa do Sol, na presente ronda a União Desportiva de Songo recebeu e venceu o Ferroviário de Lixinga por uma bola sem resposta. A Lau King voltou a ser o herói dos hidroelétricos. Os ventos da mudança já sopram em Tchumene. A Associação Black Bulls ascendeu à segunda posição da tabela classificativa, fruto da vitória sobre o Ferroviário de Nacala por 3-2. À porta das competições africanas, o Ferroviário da Beira impôs-se diante do Costa do Sol ao vencer por esclarecedores 3-1. Com uma mão cheia de oportunidades, o Ferroviário de Maputo venceu o seu homônimo de Nampula por uma bola sem resposta. Eis o quadro de resultados. Associação Desportiva de Vilanculo 2, Liga Desportiva de Maputo 0, Black Bulls 3, Ferroviário de Nacala 2, Incomados Navani e Machete de Mucuba empataram sem abertura de contagem. Ferroviário de Maputo 1, Ferroviário de Nampula 0, União Desportiva de Songo 1, Ferroviário de Lixinga 0 e Ferroviário da Beira 3.
é Coxa Sol 1. A internacional basquetebolista moçambicana Clinton de Souza vai continuar no Vintage Alcobendas da Espanha. Clinton quer melhorar a sua prestação na época que arranca em outubro. A seguir ao jornal vem análise e debate no Noite Informativa. Saiba quais são os destaques da noite com Boaventura Mucipo. Mucipo, boa noite. Boa noite, António Tiwa. Boa noite aos nossos telespectadores. A sentença do caso do acidente de Maluana está a ser alvo de duras críticas, incluindo de juristas, por considerar-se ter sido branda em relação ao grave acidente que matou 35 pessoas. Afinal, cometer acidente de viação em Moçambique é crime ou não? Sendo crime, em que circunstâncias? A juíza deste caso tinha mais margem para uma penalização pesada ou não? Como é que o direito moçambicano trata as questões dos acidentes de viação? Vamos olhar para uma outra perspectiva, que é a pressão social sobre os julgamentos midiáticos. Há aqui duas linhas, o Tribunal Formal e o Tribunal Popular. O Tribunal Formal é aquele tribunal institucional que conhecemos que julga com base em factos prováveis. O Tribunal Popular é a expectativa generalizada que se cria ao nível da sociedade sobre um determinado caso. E muitas vezes, quando há sentenças como estas, o que se nota é uma frustração generalizada. Vamos olhar para esta linha, até porque Moçambique, nos últimos anos e nos próximos meses, vai assistir à leitura de sentença de casos mediáticos. Vou receber aqui no Noite Informativa o experiente advogado José Caldeira para trazer uma abordagem mais técnica, jurídica, mas não deixaremos de ouvir o lado de quem fica afetado ou de quem ficou afetado com este acidente de viação, nomeadamente o presidente da Associação das Vítimas de Acidente de Viação. O chefe de Estado diz que há infiltrados e espiões entre os deslocados na província de Cabo Delgado. Já no ano passado, Filipe Nunes tinha dito que havia entre os deslocados aqueles que são verdadeiros e os não verdadeiros. Na inauguração de uma agência do INSS, o presidente disse também que há condições para esta instituição estender, portanto, as suas instalações às zonas que no passado eram vítimas de ataques. Uma mensagem para instituições nacionais e, quiçá, internacionais, de que já há condições para o retorno às zonas de atuação na província de Cabo Delgado. Até porque os números indicam que nos últimos meses 300 empresas voltaram a operar em Cabo Delgado. Este é o tema para Agostinho Zacarias logo ao abrir o Noite Informativa. Como é que o país lida com infiltrados num grupo de mais de 800 mil, perto de 1 milhão de deslocados neste momento na província de Cabo Delgado, havendo também deslocados em outras províncias como Nampula, Manica, entre outras. Vários moçambicanos estão a ser investigados, acusados de um estupro coletivo contra mulheres na vizinha África do Sul. Esta situação gerou uma contestação, uma manifestação e incêndio de várias casas na zona onde ocorreu este estupro. Foram estupradas mulheres que estavam a gravar um videoclipe. José Gama vai entrar em direto conosco no Noite Informativa para trazer mais detalhes sobre estas suspeitas, estas acusações que envolvem cidadãos moçambicanos, sul-africanos, do Lesoto e também do Zimbábue. É este o prato do Noite Informativa de hoje. Servimos já a seguir ao Jornal da Noite, nesta TV Notícias. Até já. Os temas estão lançados e o destaque está feito. Está tudo visto e dito. É o fim do jornal. Uma boa noite. Até amanhã.